De um modo em geral, o autismo é um distúrbio que normalmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e afeta a interação social e a habilidade de comunicação do indivíduo. No último dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Um dos objetivos dessa data é esclarecer as famílias e a sociedade sobre esse transtorno e também abordar a necessidade de inclusão social dos portadores. Aqui comigo está a Mônica Ximenes, que é presidente da Associação dos Amigos dos Autistas, a AMA. Presidente, evidentemente que quando as pessoas formam uma sociedade com interesse comum, isso traz vantagens a todos, não é? Qual é a diferença, a senhora tem notado a diferença do antes e pós a AMA? Ah, sim, muita diferença. Na verdade, antes da AMA, éramos pais que viviam batalhando pela causa isoladamente, né? O que a gente tem hoje? A gente tem um grupo de pais que batalha em comum, né? Que batalha junto, digamos assim, que busca em uma forma conjunta a melhoria para os seus filhos, que não pensa só no seu, mas pensa numa comunidade. Então, antes, quando eu comecei, em 2004, essa caminhada, né, quando meu filho tinha perto de 2 anos de idade, 2 anos e pouco de idade, então a gente começou a se juntar, aí conhecia um pai, conhecia uma mãe, né? Em 2006 a gente já tinha uma equipe de 7 pais, 6 pais, que a gente começou a trazer profissionais de fora para capacitar os que trabalhavam aqui com os nossos filhos. Mas a partir de 2008, quando a associação começou a existir no papel, a gente começou a se fortalecer, começou a ter um nome, começou a se agregar mais, começou a sonhar junto. Isso tudo faz muita diferença. O início foi do romantismo e da necessidade, né? Reuniões eram improvisadas. Isso. As reuniões aconteciam lá na minha casa, né? E a gente conversava, eram 5, 6 pais, a gente dividia os custos com os profissionais que a gente trazia de fora, para capacitar a escola, para capacitar os que trabalhavam aqui com os nossos filhos. Então era um grupo pequeno. Quando a gente começou a se reunir, a gente começou a pensar e aspirar um espaço que a gente pudesse ter um atendimento para os nossos filhos, atendimento integral. Eu lembro que eu tenho uns rascunhos desde 2005, 2006. Vai precisar de uma casa, a casa tem que ter tantos quartos, vai precisar de tais coisas dentro da casa. E a gente vê depois, isso foi acontecer em 2011 só. Né? Então, sábado, dia 2, fez 5 anos que a associação tem realmente um espaço, alugado que seja, mas um espaço, né, onde a gente pode oferecer o tratamento para os nossos filhos. Não é uma casa própria, que esse é o nosso próximo sonho. É fazer com que a casa seja nossa. Mas é um espaço alugado, onde a gente já tem todas as terapias que eles precisam e a gente tem visto uma boa evolução deles agora. Isso é o maior... E o que o autista precisa? Olha, Miguel, é uma gama de necessidades. A gente consegue dizer que são tantas que às vezes a gente nem consegue chegar a todas elas. Mas o autista, ele apresenta, como você falou aí, uma dificuldade de comunicação. Né? Então, essa dificuldade de comunicação é pela ausência da linguagem. Até os 3 anos de idade, a criança que não fala, ou que ela se comunica de forma, como a gente diz, pobre, não adequada. Ela consegue dizer palavras isoladas, ou às vezes trecho de uma frase que ele ouviu num desenho animado, mas não consegue se comunicar. Ou seja, dizer, me dê essa caneta, me dê esse papel, ou me dê tal alimento que eu preciso. Então, ela não consegue, essa é a comunicação efetiva. Então, é preciso estar observando, né? E essa é uma característica que é trabalhada pelos fonoaudiólogos. Tem a questão da hipersensibilidade ou hipossensibilidade, né? Os 2 extremos. Isso é trabalhado com o pessoal da terapia ocupacional. Tem a questão das habilidades de vida diária. Um indivíduo que chega aos 8 anos sem conseguir amarrar um sapato, sem conseguir segurar uma colher, sem conseguir servir um copo de água para si mesmo. Então, precisa de uma terapia ocupacional para treinar essas habilidades. A parte cognitiva, não aprende da forma como os outros aprendem. Então, precisa de toda uma estrutura adaptada de ensino para que ele realmente venha a aprender. Então, aí vem pedagogo, psicopedagogo, né? Pessoas treinadas em educação especializada.
Muitos têm problemas de motricidade. Alguns andam na ponta dos pés, fazem movimentos repetitivos também. Então, tudo isso é trabalhado tanto na terapia ocupacional como na educação física. Desde que nós lançamos a AMA, nós demos um espaço especial para a educação física. Hoje nós temos 2 áreas de educação física lá, um parquinho e uma área onde a gente faz circuitos, onde eles desenvolvem essa habilidade, essa motricidade e associada à parte cognitiva. Então, você vê que é uma gama, né, de atendimentos. Precisa também da parte de psicologia, porque o autismo ele é detectado pela presença de determinados comportamentos. E, às vezes, esses comportamentos são de forma exacerbada ou até a ausência desses comportamentos que são esperados. Então, tudo isso precisa ser desenvolvido pelo pessoal do setor de psicologia também. Então, é uma gama de atividades, de tarefas que a gente precisa ter, de profissionais para desenvolver cada uma das áreas que o autista precisa. O autista, ele tem padrões de comportamento e são apresentados por níveis da doença ou não existe nível de doença? Existe a ausência de trabalho com eles? Não existe nível de doença, sim. Na verdade, o autismo é uma síndrome, não é caracterizado como uma doença. É uma síndrome, é um comprometimento neurológico que afeta o desenvolvimento. Então, é como eu vi em uma palestra, uma neurologista falando, o desenvolvimento tem um curso normal e para o autista esse curso, né, tem um desvio. Então, esse curso do desenvolvimento apresenta determinados comportamentos que não são adequados ou a ausência de comportamentos que seriam necessários e ele precisa realmente dessas terapias para que sejam instalados esses novos comportamentos, ou os desejados, né, ou minimizados aqueles indesejados. Na verdade, o autismo, pelo DSM-5, ele tem o grau leve, moderado e severo. Antes era definido também como síndrome de Asperger e outros transtornos invasivos do desenvolvimento. Agora, pelo DSM-5, que passou a valer, então ele tem o autismo severo, moderado e o leve. Então, uma criança com autismo que foi detectada como autismo leve aos 2 anos de idade, ela pode depois evoluir para um quadro severo? Sim. Se ela não tiver um tratamento adequado ou se realmente o comprometimento dela for muito elevado e ela, mesmo com as terapias, não conseguir, né, o desenvolvimento, a se aproximar do desenvolvimento normal, ela vai continuar tendo autismo severo. O que a gente trabalha, os pais desejam é que um autista que tem um nível de comprometimento severo venha a ter um moderado ou um leve. Um moderado passe para um leve. Infelizmente, o autismo não tem cura. O que a gente quer é realmente minimizar os efeitos, né, que a síndrome tem sobre o indivíduo. Não tem cura, mas tem uma medicação que acompanha o paciente e também tem a intervenção profissional que vai acompanhar o paciente. Exatamente. Não existe autismo sem o tratamento. Vai existir realmente digamos assim, autismo para grau mais elevado, severo, né, da doença. O que precisa é ter tratamento e precisa ter o medicamento. Nem todos precisam de medicamento. Autistas com grau de comprometimento leve, eles nem sempre precisam de medicamento. Mas, às vezes, mesmo leve, chega na adolescência e precisa. O meu já é adolescente, né, e não é leve. O meu está no grau de autismo moderado. Ele não tem a linguagem verbal, mas ele é um autista funcional, que a gente chama. Já foi treinado, né, para muitas habilidades e ele tem um grau intermediário de autismo. Mas veja só, conheço autistas leves que chegaram na adolescência e precisaram de medicamento, que tem crise de agressividade. Porque essa fase, ela é, vamos dizer, um divisor. Um divisor de águas, né, que geralmente... Eu até conversando com um psiquiatra que é infantil e da adolescência... A adolescência para todo mundo é problemática. Ele dizendo que a adolescência já tem essa questão hormonal e tudo, e eles se sentem, porque como o autista ele tem uma hipersensibilidade, né, a muitas coisas, então ele se sente bombardeado por muitas situações e às vezes fica realmente agressivo. A gente tem um caso bem que acompanha de perto, um menino super amável, super desenrolado, bem desenvolvido. E quando chegou na adolescência, ele começou a ser agressivo com a mãe. A mãe até ficou muito depressiva com isso, porque foi uma coisa inesperada.
né? E aí ele começou realmente a tomar medicação e melhorou bastante. Então, nós temos os casos que precisam de medicação e nós temos os casos que não precisam. Mas, infelizmente, a partir da adolescência, os casos são cada vez mais necessários de medicação, não para o autismo em si. É importante que se diga, a medicação ela é associada. Ela é para alguns sintomas, mas não, alguns sinais e sintomas, mas não para o autismo em si. Ainda não existe um medicamento que diga, esse é para o autismo, para diminuir o autismo. Ou esse vai trabalhar a regressão da doença. Exatamente. Por isso que necessita das terapias. Outra coisa importante é a questão das terapias, Miguel. Porque muitos pais que vêm, às vezes, vou fazer terapia e pensa que isso vai ser só por um tempo. Investe, às vezes, o que não tem para as terapias. É claro que quanto mais cedo a intervenção, melhor as respostas. Mas isso não quer dizer que ele, com determinada idade, não vai precisar de terapias. Vamos, então, pontuar, né, o porquê é importante a terapia e o que ela oferece ao paciente e à família. A terapia é exatamente para essa questão da estimulação, né, desde a mais tenra idade, para que ele possa desenvolver nessa área cognitiva, de interação, de motricidade, de linguagem, etc. E depois para manutenção. Então é importante que a terapia exista para que, por exemplo, mesmo que ele chegue a um grau de autismo leve, ele às vezes vai ter algumas questões de depressão e outras situações que ele precisa da terapia para continuar. Então não na mesma intensidade, se ele desenvolveu bem, não na mesma intensidade do começo, mas ele vai continuar. Tem outros que o quadro se agrava e aí que eles precisam mesmo de terapia e muita terapia, porque essas terapias fazem com que o indivíduo se organize. O principal das terapias é que a organização interna do indivíduo seja externalizada, né? Que ele consiga se organizar nos ambientes. A gente tem um exemplo de uma menina que chegou, não tem 2 anos na AMA, e ela veio já de totalmente, um grau de completamente desorganização. E quando ela chegou lá, ela veio bastante agressiva também. Então, a mãe já veio estressada porque não tinha escola que aceitasse, não tinha clínica que aceitasse essa menina, né? E hoje a mãe anda com ela para todos os lugares. Depois de 1 ano e meio de terapia, ela inclusive é muito grata à AMA, ela anda para todos os lugares que ela não ia antigamente. Esse relato diz o quanto é importante, não só para o paciente, mas para a família e a sociedade. Porque, às vezes, você pode desencadear um processo, mesmo sendo considerado normal, a um dia de fúria, um dia de resposta àquele estímulo, àquela agressão. Enfim, você imagina uma pessoa que já vem numa situação de total desconhecimento, que a família às vezes não aceita. Exato. E mantém no casulo, né? Exatamente. Eu tenho falado muito com isso, apareceram algumas pessoas, tanto lá no shopping, como a gente teve uma manifestação, né, uma movimentação no shopping sexta e sábado, e ontem na praia. Então, algumas famílias nos procuraram. Alguns pais negam. Não, ele só tem algum atraso e tal, o médico disse que quando ele tiver tal idade vai ficar bom. E a gente diz, meu Deus, como é que o próprio pai está negando? E ele quer depois que a sociedade aceite, né, e inclua o seu filho. A inclusão começa em casa. A inclusão começa quando você diz, olha, realmente eu estou sabendo que ele está num desenvolvimento diferente dos demais. O que ele tem? Não importa o rótulo, importa que eu preciso agir. Né? E essa questão da terapia, ela funciona, como você bem disse, para a família também. Talvez o medo seja de, ao reconhecer, rotular. Exatamente. Mas e daí? Por que eu não posso acreditar? É como uma mãe muito corretamente, muito apropriadamente diz lá na associação. O filho é meu. Ele veio com autismo, mas ele é meu filho. Eu não posso negá-lo. Ele continua sendo meu filho, será bem-vindo, será bem aceito e eu vou fazer de tudo por ele. É essa a meta, esse é o lema dos pais da AMA. Né? E importante também, Miguel, falar, eu conheci um relato de uma família, o rapaz já tinha 27 anos e ele estava sendo mantido em casa. Em casa. Por quê? Porque ele era extremamente agressivo e ninguém conseguia trabalhar com ele. Então, às vezes que ele saía de dentro do quarto dele, lá era uma suíte, não tinha um móvel sequer porque ele quebrava todos. Então, só tinha o colchão e a comida passava por debaixo da porta. Né? Isso foi um caso apresentado, era cheio de grades o quarto dele. Né? Isso foi um caso apresentado num congresso ano passado em Recife.
E, na verdade, com o começo choca, né? Todos os pais, olha, se não tratar, vai terminar desse jeito. E depois a gente viu, às vezes que ele era solto, né? Entre aspas, que abria lá a porta, ele partia para cima da mãe para matá-la. Por 2 vezes ele tentou matar a mãe, né? Asfixiado, partia para cima da mãe, tá? Um rapaz forte, né? Então ninguém queria interagir. É tanto que a associação lá de pais, que foi criada lá em Recife, mostrou esse caso e eles estão trabalhando, a equipe deles está trabalhando. Onde ninguém enxergava mais solução, a equipe deles está sendo treinada por pessoas de fora, de São Paulo, dos Estados Unidos, no caso também, para trabalhar com esse autista severo, e ele já conseguiu sair de casa para um passeio no quarteirão, para um passeio de carro, que há tanto tempo ele não fazia. Por quê? Porque ele partia para cima das pessoas. Ele é cego de um olho, porque ele de tanto bater em si mesmo. Então ele se agridem, bate a cabeça na parede tanto, ou se esmurra o olho, que eles mesmos se mutilam, né? Você vê que uma característica como essa de uma pessoa, vamos dizer assim, considerada normal, se você deixar ela num quarto até 27 anos, talvez ela encontre algum problema. Na verdade, ele é autista e ele foi para as terapias antes, mas nada deu, o quadro é assim, que nada deu resultado e chegou a um ponto que ele tinha que ficar, né, de certa forma, trancado em casa. Existem casos aqui em Maceió, que a gente conhece, de autistas adultos que vivem trancados em casa, porque os pais já são idosos e não tem mais como, né, conter a situação. Assume, né, a situação. E ninguém assume. Teve o ano passado, um jornal publicou, né, que foi matéria nacional, inclusive, de uma situação de pessoas com autismo, 2 adolescentes com autismo que estavam num abrigo aqui, amarrados pelos pés e pelas mãos a uma cama. E aí foi aquele absurdo e vieram me perguntar o que é que eu achava, o que é que a associação achava. Eu digo, minha gente, veja só, vamos entender o caso? Primeiro, antes de julgar, né, fazer julgamento de valor, eles estavam num abrigo com um frei, né, que tinha esse abrigo. O frei os acolheu porque eles não tinham família, nem nada. Quando ele os acolheu, ele viu que eles tinham autoagressão e heteroagressão. Então, quando eles eram, né, soltos, entre aspas, eles partiam para cima das pessoas e partiam para bater a cabeça na parede, para se esmurrar, para tudo. E isso poderia causar danos para eles. O que aconteceu? Eles mantinham assim para ver se mantinham a vida deles. E atrás do poder público para ver o que faria, porque eles não sabiam. Eles não são instituição especializada em tratar pessoas com autismo, né? Então, às vezes, vem aquela coisa, poxa vida, o que é que estão fazendo com os autistas e tal? É lógico que a gente batalha e quer que todos tenham tratamento condigno. Mas na situação dessa que eles deram a ignorância, né? Não sabiam o que fazer. Aí depois desse caso aconteceu que o poder público foi lá e começou a ver o que é que poderia ser feito. Veja, é um caso similar ao rapaz de Recife e quantos tantos que tem. Conversamos com a Mônica Ximenes, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada também, Miguel. E o Pauta Especial fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 11h30 da manhã e às 7 da noite tem reprise. Até lá.